orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite através da tua palavra, que ela venha transformar o nosso coração, ó Pai, para que possamos viver de modo cada vez mais agradável a Ti. Abençoa, Senhor, esse momento, ó Pai, para que possamos aprender com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos aí a história de uma família. O pai, a mãe e 2 irmãos. E existem tantas histórias na Bíblia, e elas estão aí, não é para o nosso entretenimento, não é para nos distrair, mas é para nos ensinar. Portanto, vamos aprender algumas lições dessa história nessa noite, amém? Muito bem. Nós temos aí uma introdução, antes de falar sobre Esaú e Jacó. O texto bíblico nos fala sobre a dificuldade antes do nascimento deles. O texto começa falando sobre um casal abençoado por Deus, que era Isaque e Rebeca. Mas embora fossem servos de Deus, esse casal tinha um problema, e um problema sério. Rebeca era estéril. Por mais que eles quisessem ter um filho, eles não podiam. Era um problema sério. Mas era um casal de servos de Deus. O que nós aprendemos logo de início? O fato de servirmos a Deus não significa que deixaremos de ter problemas na vida. E quantas vezes pode surgir um questionamento no seu coração ou no meu, ao ponto de dizermos: Senhor, mas eu estou te servindo, como o Senhor permite esse problema na minha vida? Mas em tudo isso Deus tem um propósito. Não é por acaso, Deus está no controle. Eram servos de Deus, mas tinham um problema. Então,
Não devemos ter uma visão ilusória do cristianismo, do evangelho, pensando, agora eu estou servindo a Deus, não posso ter problema na minha vida. Você pode ter, mas você não está sozinho no meio deste problema. Deus está com você. Essa é a grande diferença. Então, nós temos uma situação complicada aqui. Por quê? Deus havia prometido a Abraão: Abraão, a sua descendência será grande, a sua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como os grãos da areia da praia. Mas Rebeca era estéril. Como haveria uma descendência numerosa se Rebeca é estéril? Mas a promessa, ela não caiu por terra. A promessa, ela permanece. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele cumprirá. Não importam quais sejam os obstáculos, as dificuldades, Deus nunca deixou de cumprir uma das suas promessas. Se Deus prometeu uma descendência numerosa, ela seria numerosa, conforme hoje nós podemos testemunhar. Mas a realidade parecia contrária à promessa. A realidade parecia contrária ao propósito de Deus. Quantas vezes isso acontece? A realidade da sua vida, ela pode parecer contrária ao que Deus falou. Continue crendo no que Deus falou. Continue crendo. Isaac e Rebeca continuaram crendo. Mas Isaac poderia pensar algumas coisas. Isaac poderia dizer assim: eu sou herdeiro da promessa. Eu sou filho de Abraão. Mas Rebeca não é filha de Abraão. A promessa é para mim, mas quem sabe a promessa não seja para ela. Vou me separar de Rebeca. Vou casar com outra que possa me dar filhos. Mas Isaac não era esse tipo de pessoa. Isaac não se separou de Rebeca, apesar da esterilidade. Embora fosse fundamental para ele ter filhos, deixar uma descendência, mas ele foi fiel à sua esposa até o último dia da sua vida. Aqui aprendemos o valor do matrimônio, o valor da fidelidade, e que não devemos pensar no divórcio como uma solução. O divórcio é um grande problema na sociedade. Você está com problema na sua casa, na sua família? Nós estamos aqui servindo a um Deus que Ele resolve problemas, Ele restaura famílias, Ele reconstitui casamentos, Ele edifica os nossos lares com seu poder e a sua graça. Então temos aqui um casal, Isaac e Rebeca, servindo a Deus apesar das dificuldades, servindo a Deus apesar da esterilidade, apesar dos problemas. E nós devemos ser assim também. Estamos determinados a servir a Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Essa deve ser a nossa determinação. Ah, mas se o Senhor não me der um filho, eu vou sair da igreja. Não, não seja esse tipo de pessoa. Ah, mas se o Senhor não me der uma empresa, eu vou sair da igreja. Não. Afinal de contas, Jesus não morreu na cruz para te dar empresa. Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna. Glória a Deus. E o que Isaac fez? Gênesis 25, 21 diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Ele orou a quem? Ele não foi procurar um espírito, um guia, um espírito superior de luz, um mestre, um avatar, não é? Um extraterrestre, um gnomo, um duende. Não!
orou ao Senhor, a quem você tem levado os seus problemas, as suas dificuldades, a quem você tem levado a sua oração, se é que você ora. Muita gente ora, mas não ora ao Senhor. Aqui nós estamos aprendendo a orarmos ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Isaac perseverou, ele foi insistente, ele foi fiel, ele clamou ao Senhor. E quando nós lemos algumas passagens bíblicas, nós podemos ter uma impressão errada. Vejamos esse exemplo. Aí em Gênesis 25, 21, está escrito, veja bem, vou ler novamente. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Maravilha! Parece que a coisa foi muito simples. Mas você sabe durante quantos anos Isaac orou? Durante 20 anos. Os textos bíblicos, eles são muito sintéticos. Então aí em um versículo, tem um período de 20 anos que você não percebe, a não ser que você leia outros versículos. Como é que eu sei que são 20 anos? Porque no versículo 20 está escrito que o casamento de Isaac com Rebeca aconteceu quando ele tinha 40 anos de idade. E no versículo 26 está escrito que Jacó e Esaú nasceram quando Isaac tinha 60 anos. 20 anos de perseverança, de oração. Eis um homem determinado. Determinado. E hoje nós vivemos a geração da pressa. Não é isso? A geração das mensagens instantâneas. Não é isso? A pessoa manda a mensagem aí no Zap Zap, e se a resposta não vem em 5 minutos, né? Aconteceu algum problema. A mãe mandou uma mensagem para o filho. 5 minutos o filho não respondeu. Ai meu Deus, o que será que aconteceu com ele? Vivemos um tempo de pressa. Tudo tem que ser instantâneo. Tudo tem que ser muito rápido. E nós trazemos isso para a nossa vida. Trazemos isso para os relacionamentos. Trazemos isso para a nossa relação com Deus. Então, os relacionamentos, eles têm que ser muito rápidos, não é isso? Um namoro começa hoje, daqui uns dias já tem que ter sexo. Isso não é de Deus não, irmão. Isso não é de Deus. Para tudo tem um tempo apropriado. Para tudo tem um tempo. Oramos a Deus e queremos uma resposta rápida. Queremos uma solução rápida. Muitas vezes acontece das pessoas darem prazo para Deus. Ah, Senhor, vou dar ao Senhor 6 meses para o Senhor me atender. Misericórdia, isso não é de Deus não, irmão. Deus não segue a sua agenda. Deus não segue o nosso calendário. Deus não usa relógio. Deus tem o tempo dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele vai nos atender quando for o momento certo, quando for a hora certa. Não dê prazo para Deus agir. Mas entregue-se ao controle soberano do nosso Deus. Não significa que você vai esperar 20 anos por alguma coisa. Não, fique tranquilo. Pode ser 25, né? Isso é muito variável. Talvez Deus queira que você espere 1 ano, que você espere 2 anos, 3 anos, mas uma coisa não pode faltar em você: determinação de ser fiel, aconteça o que acontecer. E aí está o casal, Isaac e Rebeca. Finalmente, Rebeca engravidou. E foi aquele tumulto, né? Porque aqui está escrito que os filhos já lutavam no ventre. E Rebeca ficou
incomodada com aquilo. E o que está escrito aí? Ela foi, não é, ao ginecologista? Não é isso, né? Ela foi perguntar ao Senhor. Foi perguntar ao Senhor. É claro que você pode consultar, não é, o ginecologista. Você pode consultar um médico, um advogado, um psicólogo, mas consulte ao Senhor em primeiro lugar. Consulte ao Senhor, pergunte ao Senhor. Hoje é uma oportunidade de você fazer isso. Leve diante do Senhor a sua causa. Leve diante do Senhor o seu problema. É ao Senhor que nós devemos buscar em primeiro lugar. E então, o que aconteceu? Você tem aí o ultrassom de Deus. Aqui está escrito: o Senhor respondeu. Nós servimos a um Deus que responde. Nós servimos a um Deus vivo que fala. Um Deus vivo que revela. Creia nisso. Você tem uma grande questão, uma pergunta para Deus. Apresente a sua pergunta ao Senhor em oração. Diga: Senhor, estou esperando a resposta. Deus responde. A não ser que você esteja perguntando uma bobagem, né? Aí Deus não vai responder. Mas se há uma coisa muito importante, fundamental para a sua vida, Deus responde. E aqui Deus disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Qual que é a nossa visão? Nós dizemos, se uma mulher está grávida de gêmeos, existem 2 bebês no seu ventre. Mas Deus disse: existem 2 nações no seu ventre. É a diferença entre a visão humana e a visão de Deus. A nossa visão é muito pequena. Tem 2 bebês. Deus fala: tem 2 nações. Tem 2 povos. Deus está vendo muito mais do que você vê. Deus está vendo muito mais do que você é capaz de imaginar, ou de pensar, ou de pedir. Deus está vendo muito mais. Ou seja, o plano de Deus é muito maior. Isaac e Rebeca queriam um filho. Mas Deus disse: 2 nações. 2 nações. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos. Quantas vezes estamos olhando para baixo? Senhor, dá-nos a visão do Senhor. Quantas vezes estamos pedindo migalhas ao Senhor? O Senhor tem muito mais para nós. Muito mais. Talvez você esteja trazendo pedidos medíocres para Deus. Diante da grandeza do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver um pouquinho mais longe. Mas Rebeca, ela teve conhecimento dessa visão de Deus. Olha, são 2 nações. Mas por quê? Porque era uma mulher de oração. É isso? Se Rebeca não fosse uma mulher de oração, ela não teria a revelação. E nós temos aí um texto que mostra a valorização da mulher na Bíblia. Poderíamos um dia falar só sobre isso, não é? A valorização da mulher na Bíblia. Temos aqui um exemplo. Deus falando com uma mulher. A Bíblia está repleta de profetas, homens, não é? Com os quais Deus falava. Mas olha aqui, Deus falava com mulheres também, e Deus fala com mulheres ainda hoje. Amém? Com a minha esposa, por exemplo. Verdade. Olha, 2 nações há no seu ventre. Em seguida vem o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, e por ter nascido primeiro, ele tinha o direito da primogenitura. O que é isso? É o direito que o filho mais velho tem de ficar no lugar do pai, em termos de responsabilidade pela família quando o pai morresse. Certo? Não tinha previdência, não tinha pensão, não tinha Bolsa Família, então tinha o direito da primogenitura. A Dilma não tinha chegado lá ainda. Então tinha
a primogenitura. O filho mais velho, ele tinha essa honra, essa responsabilidade e esse direito, esse privilégio. Quando o pai estivesse próximo da morte, o pai abençoaria o filho mais velho, né? Então a primogenitura está ligada à bênção do pai. O filho receberia a maior parte da herança, o filho primogênito, e ele teria uma grande responsabilidade sobre a família, sobre a mãe dele, agora viúva. Então, Esaú tinha o direito à primogenitura. Mas veja bem, era um direito e não um fato ainda. Então é interessante nós observarmos isso. Esaú tinha o direito e não o fato. Ele tinha o direito de ser abençoado quando o pai morresse, mas o pai estava vivo. Então, estamos diante de uma questão delicada. Só para te dar um exemplo, é como se Esaú tivesse o cheque da primogenitura, mas ele só ia descontar o cheque quando o pai morresse. Só ia pôr a mão no dinheiro quando o pai morresse. Então, tem gente que vende o cheque, né? Tem gente que vende. É mais ou menos nessa linha o que Esaú fez. E vende barato. Vende perdendo muito. Ah, mas eu quero é o dinheiro agora. Eu quero é o dinheiro agora. O cheque não me interessa. Ah, mas você vai receber daqui 3 anos. Não, eu estou precisando é agora. Então as promessas de Deus, elas são assim também. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um tempo. É o tempo da espera. É um tempo perigoso, o tempo da espera. Quem sabe você está esperando por alguma coisa de Deus? Quantos estão esperando alguma coisa de Deus aqui? Levanta a mão. Talvez se não estivesse, você nem estaria aqui. Você está no tempo da espera, é um tempo perigoso. É o tempo de exercer fé. É aquele tempo no qual você não vê nada. Enquanto Esaú esperava pela bênção, Esaú não via nada da bênção. Ele não podia exercer autoridade dentro de casa. Ele não podia pegar a sua grande parte da herança e usufruir. Ele não podia fazer o que ele bem entendesse da sua vida. Então, é um tempo de fé. Isso é igual comprar apartamento na planta. Quem já comprou apartamento na planta? Deixa eu ver. É o povo de fé. Você faz o contrato, não é? Você compra um apartamento que não existe. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. E eu já comprei 2 assim. Comprei 2. E eu não fui lá nenhuma vez para ver como ia o andamento da obra. É muita fé. Isso. Por que eu não fui? Porque eu sabia com quem que eu tinha feito o negócio, sabia que era gente de confiança. Quando você sabe que você está confiando na pessoa certa, você não precisa esquentar a cabeça. Assim é o que você faz com Deus, a sua fé depositada em Deus. Você não precisa esquentar a cabeça, descansa. Espera com tranquilidade. Espera tranquilo. Mas é fé. É fé. Então, nesse tempo de espera, ocorre muitas vezes a desvalorização da bênção. A desvalorização da promessa. E às vezes a pessoa vende a preço de banana. Não é mesmo? Você comprou um apartamento na planta. Quer dizer, comprou só a planta, né? O apartamento não existe. E você tem que esperar 2 anos para ele ser entregue. No meio desse prazo, alguém pode te fazer uma proposta. E você vender barato. Barato. Depois, quando o apartamento estiver pronto, é que você pode ver a bobagem que você fez. Então, ocorre a desvalorização. Foi o que aconteceu com Esaú.
ele desvalorizou o direito à primogenitura. Afinal de contas, ele não tinha nada em mãos. Ele desvalorizou. E esse fato, ele ficou muito claro. Essa desvalorização, naquele dia, quando Esaú chegou do campo, cansado e com fome. Foi um momento de fragilidade. Cuidado com os momentos de fragilidade na sua vida. Porque Satanás, ele tenta tirar proveito dos momentos de fragilidade. Quando Esaú chegou cansado e com fome, é a hora de Jacó entrar em ação. Assim como em Mateus 4, nós vemos o relato sobre Jesus. Depois do jejum, estava ali com fome. Chegou quem? Satanás. É no momento de fragilidade que Satanás chega. Portanto, cuidado. Cuidado com o momento de carência. Jovem. Cuidado com o momento de solidão. Cuidado quando você tem uma necessidade na sua vida. Quando falta alguma coisa na sua vida, o inimigo chega para te oferecer algo. Meus irmãos, isso é regra no mundo espiritual. Esteja certo disso. Então, o que acontece? Esaú estava ali, cansado, com fome. Mas Esaú, ele tem direito a uma bênção, que ele receberá um dia. Mas eu estou com fome agora. Estou com fome agora. Isso é um perigo. Perigo esse tipo de raciocínio. Nós estamos aqui com muitos direitos espirituais conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Direitos de filhos de Deus, direitos à vida eterna, direitos a entrar na glória celestial e viver para sempre com o Pai. Aí você pode dizer, mas eu tenho uma necessidade agora. O que vai me adiantar tudo isso, todos esses direitos? É o raciocínio de Esaú. E por causa de uma necessidade imediata, ele perdeu a bênção futura e eterna. Cuidado, não faça isso. Devemos estar atentos para não fazermos isso. Então, podemos fazer uma comparação entre o prato de lentilhas e a bênção. Você pode comparar com as propostas que Satanás te faz hoje e tudo que Deus tem para você na vida. Como podemos comparar? O prato de lentilhas está pronto. Está servido o prato de lentilhas. É rápido. O prato está fumegando. É a satisfação imediata do seu desejo. É a satisfação imediata da sua necessidade. Agora a bênção é para o futuro. Pode demorar. Não tem data marcada. Esaú não sabia o dia da morte do pai. Lógico, né? A não ser que ele quisesse matá-lo. Né? Não tinha data a bênção. Mas o prato está pronto, está fumegando. O prato está disponível hoje. Está disponível agora. Agora, o melhor de Deus para a sua vida, talvez não esteja disponível agora. Vamos a um exemplo. O jovem solteiro, ele quer ter uma relação sexual, está disponível hoje, agora. É verdade ou não? Está disponível. Não é isso? Existem tantos prostíbulos abertos. Basta o jovem ir lá. Não é isso? As prostitutas se oferecem nas ruas de Belo Horizonte. É fácil. Está disponível.
Mas um casamento correto na presença do Senhor, talvez não esteja disponível para hoje. Mas o que você quer? Você quer a bênção na sua vida? Ou você quer a lavagem de Satanás? Você decide. As boates estão aí com as portas abertas. Alguns jovens, ou muitos, estão entrando por essas portas. Estão conhecendo a mesa de Satanás. Com muita comida. Pode ser comida boa. Mas tem bebida, tem álcool, tem fumo, tem drogas. Cuidado com a mesa de Satanás, meu irmão. O prato de lentilhas é visível, dá para pegar. A bênção, enquanto você espera, ela é invisível. Não é uma coisa que você possa mostrar para os amigos. E aí você fica, talvez, com cara de bobo, né? Tá todo mundo lá com o prato de lentilhas, ó, enchendo a pança. E você, eu estou esperando a bênção. Não, mas diante de Deus, você está honrado. Amém? Não vale a pena vender a bênção por um prato de lentilhas. Por quê? Porque o preço é muito alto, muito alto, muito alto. Então, o que aconteceu ali? Esaú comeu aquela refeição. Mas, aparentemente, ele não pagou nada. Não é isso? Ele não enfiou a mão no bolso. Ele não entregou nada para Jacó. Foi um verdadeiro negócio virtual. O que acontece com o pecado muitas vezes é assim. Você peca, mas não precisa pagar na hora. Isso é igual cartão de crédito, né, gente? É uma encrenca esse negócio. Você não precisa pagar na hora. E então você entra de cabeça. Mas um dia a conta chega. Um dia a conta de Esaú chegou. Agora é importante nós destacarmos também o seguinte. Não é possível ter o prato de lentilhas e a bênção ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para ter os dois. Não é verdade? Esaú não podia dizer assim, ó, eu quero comer as lentilhas e também quero o direito de primogenitura, eu quero a bênção do meu pai, eu quero a herança, eu quero tudo. Isso não é possível. Não dá para ter as duas coisas. Assim como Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Jovem, não é possível você cultuar a Deus aqui e saindo daqui ir para a prostituição, para a balada, para encher a cara de álcool, de droga, de cerveja. Não é possível. Se você viver assim, você está enganando a si mesmo. E o evangelho para você não terá nenhum proveito. Porque não é possível ter as duas coisas. Não tem jeito. Não podia ter o prato e a bênção. Tem que escolher, tem que decidir. Tome uma decisão nessa noite, meu irmão. Mas decida certo. Escolha a bênção do Senhor. E o que aconteceu? O último versículo que nós lemos diz: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Veja bem. Será que a comida estava ruim? Não acredito. Para começar, o prato provavelmente era bonito. Esaú falou, dá-me desse guisado vermelho. O prato é bonito. Mas nem tudo que é bonito presta. Guarde
Guarde isso, moça, rapaz. Também os adultos. Nem tudo que é bonito presta. Nós somos muito iludidos com aparência. Somos muito levados pela aparência. Se você, moça, conseguir ter um namorado bonito, glória a Deus. Mas se ele não for um servo de Deus, isso não vale nada. Larga essa coisa para lá. Se você, rapaz, tiver uma namorada bonita, glória a Deus. Mas que antes de tudo ela seja uma serva fiel ao Senhor. Então, prato bonito, não adianta. O prato deveria ser saboroso, acredito nisso. Mas nem tudo que é gostoso é bom. Cuidado, jovem. Nem tudo que é gostoso é bom. Cuidado por onde você anda, o que você faz. Porque muitas vezes o jovem está atrás de prazeres, está atrás daquilo que é gostoso, mas isso pode te levar para o inferno. Nem tudo que é gostoso é bom. Acredito que era uma delícia aquela refeição, porque senão Esaú tinha reclamado. Você não vê ele dizendo: que isso, Jacó? Você está querendo me passar a perna? Que coisa ruim! Ah, que coisa horrível! É gostoso. É gostoso. O pecado, em muitas de suas formas, é gostoso. E o que aconteceu imediatamente? Esaú vomitou? Não. Então vamos falar de consequências. Imediatamente não aconteceu nada. Esaú não chamou o Juca. Esse seria um outro personagem, né? Esaú não vomitou, Esaú não passou mal, Esaú não teve dor de barriga. Assim também você peca e não tem dor de barriga. Não tem nem vergonha na cara. Não sente nada, não dói. Não dói. Deveria doer, que a sua consciência doa nessa noite. E a minha também. Não dói. Parece que foi bom. Então vem uma sensação de impunidade. Aparentemente não aconteceu nada, mas aconteceu algo no mundo espiritual naquele momento. Aconteceu. Esaú perdeu seus direitos. E tem uma marca que Esaú recebeu naquele momento e que o acompanhou pela vida toda. Mas como assim? Está escrito aí. Veja bem, Gênesis 25, versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Por isso, Esaú passou a ser chamado de Edom. O nome dele mudou. Edom significa vermelho. Por quê? Porque o guisado era vermelho. E aquela cor vermelha marcou a vida de Esaú. A partir daquele dia, ele passou a ser chamado de Edom. E aí, Edom? E a gente vê o texto bíblico nos lembrando isso. Veja, ande um pouquinho aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 36. Quando vai falar da genealogia de Esaú. Gênesis 36, versículo 1. Que diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Vou só te lembrar, tá? Está escrito aí, não é isso? Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Não se esqueça da besteira que esse cara fez. Ele está marcado. Esaú, que é o quê? O vermelho, né? Agora vamos ao versículo 8 do capítulo 36. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Não se esqueça. É o vermelhão.
Ele ficou marcado. Aí o versículo 10, aliás, 9. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus. Meu Deus do céu, nós temos uma lição aí muito forte. A besteira que Esaú fez marcou os filhos dele para sempre. Não apenas ele foi chamado de Edom, por causa da cor do guisado, mas os filhos dele foram chamados de edomeus, os filhos de Edom. Então, a bobagem que você fizer pode marcar a vida dos seus filhos, até daqueles que ainda não nasceram. Preste muita atenção nisso. Mas em compensação, se você é um servo de Deus, a sua geração será abençoada. Será abençoada por Deus. A sua geração será de filhos de Deus, servos e servas do Senhor. Portanto, você pode fazer alguma coisa pelos seus filhos, principalmente se você ainda não os teve. Tenha uma vida de fidelidade ao Senhor, porque assim você estará abençoando suas gerações. Então, é muito importante você se preocupar com seus filhos. O que aconteceu com os filhos de Esaú? De Esaú veio uma nação. Essa nação tinha o nome de Edom. Se você for procurar, você vai encontrar na Bíblia muitas referências a esse povo chamado Edom, herdando aquele nome maligno de Esaú. E foi um povo amaldiçoado. A profecia de Obadias, ela foi escrita, proferida, como uma maldição contra os descendentes de Esaú. Obadias não profetizou para Israel, profetizou para os descendentes de Esaú. E nós não vamos ler, eu gostaria de ler todo o livro de Obadias, né, que só tem um capítulo. Nós não vamos ler. Mas sabe o que está profetizado contra os descendentes de Esaú? Que os descendentes de Esaú, o povo de Edom, seria exterminado da face da terra. Mas tudo começou lá com uma refeição. E não é o que nós vemos hoje. Se você quiser conhecer os descendentes de Jacó, eles estão aí espalhados pelo mundo, são os judeus, não é? Você quer conhecer Israel? Pode ir. Hoje está pagando quanto? É 5 mil reais? Pode ir, vai. Você pode conhecer Israel, amém? Mas se você quiser conhecer Edom, não tem jeito. Só no inferno. Você não vai para lá, amém? Por quê? Maldição que Esaú trouxe sobre a sua descendência. E, para terminar, Jacó era aquele homem que queria a bênção. Ele queria ser abençoado. Ele queria ser abençoado. Ele até errou para conseguir bênção. Ele até enganou as pessoas para conseguir bênção. Mas ele foi abençoado. Ele recebeu a bênção ali do seu pai Isaac. Mas o mais importante da vida de Jacó não foi o que ele obteve pelo engano, mas foi o encontro que Jacó teve com Deus. Foi isso que mudou a vida de Jacó. E eu queria ler um versículo que está em Gênesis 32. Jacó encontrou-se com o Senhor. A Bíblia diz que Jacó encontrou-se com um homem. E a Bíblia nos dá a entender. Né? Algumas pessoas falam o anjo. A Bíblia nos dá a entender que é o próprio Deus que estava ali com Jacó. Jacó teve um encontro com Deus. Jacó agarrou no Senhor e falou: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Tenha você também essa determinação nessa noite. E Gênesis 32, 30 diz assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia:
tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia! Que este lugar seja Peniel para nós nessa noite. Glória a Deus. Enquanto o nome de Esaú foi trocado para Edom, o nome de Jacó foi trocado para Israel, que é aquele que luta com Deus. E um dia, quando Moisés viu a sarça ardendo, sem se consumir, e ele teve ali no Monte Horebe um encontro com Deus, Moisés perguntou: Senhor, qual é o seu nome? E o Senhor disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que não o Deus de Esaú? Porque Esaú estragou tudo. Esaú fez as escolhas erradas. Mas Jacó escolheu o bem. Portanto, meus irmãos, esses dois nomes aí, eles podem representar para nós dois caminhos, dois modos de vida, Esaú e Jacó. Porque nós só temos dois caminhos, não existe a terceira via, não existe o terceiro caminho. Então nessa noite você tem a oportunidade de escolher, valorizar a bênção, correr atrás da bênção, ou os pratos de lentilha. Hoje nós temos a produção de lentilhas em larga escala. É muita lentilha. Para todo lado que você olha é muita lentilha. Não é só prato, não são panelas, caldeirões. É muita lentilha. Mas nós não vamos trocar a nossa bênção por nada disso, em nome de Jesus. E Jacó disse: eu tenho visto ao Senhor face a face, e a minha alma foi salva. Nessa noite, nós estamos diante de uma oportunidade de salvação. Salvação. É hora de rejeitar os pratos de lentilha e escolher o Senhor. E nós vamos orar nesse momento, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus. Eu disse que Isaque levou o problema da família diante do Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele não orou aos ídolos. Ele orou ao Senhor. Rebeca levou o problema diante do Senhor. Rebeca orou ao Senhor. O marido e a esposa levando tudo aos pés do Senhor. Você pode fazer isso agora. Você quer trazer alguma coisa diante do Senhor? Num ato simbólico. Vem aqui diante do altar. Venha dizendo aí no seu coração: Senhor, diga no seu coração: Senhor, eu estou trazendo diante de Ti aqui a minha dificuldade. Eu estou trazendo diante de Ti o meu problema. Dê nome ao seu problema. Fala: Senhor, estou trazendo aqui o problema familiar, o problema conjugal, o problema financeiro. Estou trazendo aqui diante do Senhor, porque o Senhor é a minha esperança. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Traga diante do Senhor. Traga diante do Senhor. Traga o seu coração. Assim como Isaque orou, como Rebeca orou. Olha, Rebeca não pode deixar só para Isaque orar. Ela tem que orar também. Isaque não pode deixar só para Rebeca orar. Ele tem que orar também. É o homem e mulher, marido e esposa. O rapaz, a moça. É para todos nós orarmos diante do Senhor. Você vai orar nessa noite. Você vai clamar a Deus. Você vai clamar a Deus. Você não precisa das lentilhas, você precisa da bênção. Nós precisamos da bênção. Portanto, clame pela bênção nessa noite, em nome de Jesus.